Olá, graça e paz a todos, que por intermédio desse aparelho vai fazer uso, né, das revelações do Senhor para edificação em nossas vidas e purificação para os nossos caminhos e as nossas ações e atitudes. Eu queria, nesse exato instante, já fazer a minha breve oração como forma de agradecimento e pedir, né, ao Senhor o poder e a liberdade de entrar na tua casa para levar o alimento sólido, que é a palavra do nosso Criador. Senhor, meu Deus, Pai eterno, justo, agraciado e poderoso, Criador do céu e da terra e de todo ser, né, que há sobre o mundo. Nesse exato instante, eu agradeço, ó meu Pai, por tudo, por todos, aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, aquilo que o Senhor já tem, né, assim, realizado, e aí as coisas que irão se realizar para mim, para nós, para todos aqueles que se encontram na face da terra, respirando o fôlego de vida, respirando e agraciando, né, com os nossos olhos, sentindo com os nossos tatos, ouvindo com os nossos ouvidos e expressando com a nossa fonação, né, respirando com os nossos narizes e caminhando, né, com os nossos pés e expressando com o poder, né, do seu fôlego. Nesse dia agraciado, Senhor, nós estamos para glorificar, para enaltecer, né, para engrandecer, para louvor do teu santo nome. Senhor, em nome do teu Filho amado, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor possa estar acima de tudo e de todos para fazer a sua vontade, segundo o teu querer. Pai, obrigado pelas árvores, pelos pássaros, pelo ar, obrigado pela água, pelo pão, pelas vestes. Graças te damos pelo leito em que nós dormimos, né? Pelas vestes em que nós nos cobrimos. Nós te damos graça pelos nossos filhos, irmãos, vizinhos. Te damos graça por todos aqueles que estão de perto e de longe. E que as suas bênçãos, Senhor, continue se realizando, pois já foi nos dado o poder de sermos abençoados por ti. Pai, eu te agradeço, eu bendigo o seu nome, eu te enalteço, eu glorifico por tudo e por todos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, observadores, né, aqueles que fazem análises, né, das Escrituras Sagradas, eu hoje quero trazer uma revelação que foi dada por Deus para os seus filhos e para aqueles que querem verdadeiramente ser chamados filhos de Deus, como título e registro, né, expressado pela sua própria palavra, né, que ele nos deu o direito de ser chamado filho de Deus. Hoje, nesta revelação, eu quero estar, né, purificando o entendimento e a mente dos irmãos que vai, né, fazer parte e vai também compartilhar essa revelação suave, agradável e maravilhosa que veio da parte de Deus. E eu quero já antecipar aqui algo para todos. Talvez você não vá acompanhar a ministração até o fim, mas eu quero te dar um tema para esta revelação. É sobre o Apocalipse, né? Quase que ninguém tem coragem de estar lendo, porque acha um livro verdadeiramente, né, apocalíptico, né? Ou seja, difícil de entender, né? Pois é um livro de linguagem de expressa, né, simbólicas.
E eu quero dizer para você que o que foi escrito e o que está escrito no Apocalipse já se aconteceram, já se fez, já se formou, já se realizou, não se realizará, né? E dentro dos versículos em que nós estaremos lendo, você vai ver que o Apocalipse é um livro tendencioso, né? De má interpretação, né? E a qualquer ação, né, temerária, né? Logo o Apocalipse está se acontecendo, né? É o fim do mundo, é o fim do século. Eu vou provar para você, né, que o Apocalipse foi escrito, né, não para mim, não para você, mas para uma época, porque havia uma época, um período em que o Senhor Jesus viria para dar fim, para dar cabo, né, às obras que tinham como a lei o seu reino, o seu império. Então, observe, analise e tire conclusões, né? E se edifique, porque o Apocalipse já aconteceu e é um livro tendencioso, né? Nós vamos estar provando isso lendo o próprio, né, nas suas escrituras, né? Apocalipse para a Revelação, capítulo de número 2, o 12, versículo de número 1, onde a epígrafe, o título diz assim, ó, a mulher e o dragão. Observe que o Apocalipse ele foi escrito em parábolas simbólicas, né, alegorias, né? E quem foi que escreveu o Apocalipse? João, né? João na ilha de Patmos. E João era judeu e o judeu falava por parábola, né, por alegorias. E eu vou estar lendo para que vocês venham entender, né, por que o Apocalipse já aconteceu. Por que as escrituras do Apocalipse, né, do Apocalipse já aconteceu. Observe como que é escrito, como que está escrito as suas frases, né? Capítulo de número 12, versículo de número 1. Como eu já falei, a epígrafe diz, a mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava gravado e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, homem, que há de gerar todas as nações, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Como todos nós aqui, né, que lemos, né, que preparou para ler ou para ouvir, né, a leitura que foi, né, expressada nessa manhã, vamos chegar a uma conclusão. Qual seria a conclusão? Essa mulher que estaria dando a luz seria, né, e esse menino que nasceria seria nosso Jesus, o filho de Maria,
Jesus de Nazaré que nasceria, não vai nascer, nasceria e nasceu. Jesus de Nazaré já nasceu, já, né, concluiu, né, o que foi lhe dado para que fosse concluído na terra e já retornou para o trono, né, para o seu trono, para a sua glória, correto? Essa é uma revelação dessa parábola. Então aqui seria o Filho, né, de Deus, que lutaria contra, né, o poder que já estava exercido sobre a terra, que era o Império Romano, que era o Império do homem, né, do homem, que fazia e desfazia. Observe que quando Jesus vai até o... ele diz: não sabe que tenho eu poder para prendê-lo, soltar-o, para matar e até, né, ele absorver? O filho disse: nenhum poder teria sido meu pai não viesse. Observe. Então, esse dragão, quem era o dragão? Era verdadeiramente o Herodes, porque ele tinha o poder, né? E ele mesmo confessa, disse: olha, tenho poder para mandar soltar e prendê-lo, né? Nenhum poder teria sido meu pai não viesse. Foi a resposta do filho. Então, este dragão seria, né, Herodes. E como está escrito no livro, no versículo número 5 de Apocalipse 12, assim: e deu à luz um filho, homem que há de reger, ou seja, tomaria o poder, né, do dragão, né, e passaria para ele. E observe que, como eles falavam por parábolas, por simbólicas, né, por alegoria, se você lê no começo, né, no livro de Gênesis, né, que vai contar a história de José, a Bíblia diz que quando ele teve um sonho, ele sonhou de que forma? Que os seus feixes, né, rodeavam, ficavam ali ao seu redor e ele como maior ao centro. Então, ele teve um sonho que o sol, a lua e as estrelas, né, se curvavam diante dele, né? Em nenhum momento, né, na caminhada, ou seja, de José, você viu nenhum sol, você nunca viu nenhuma lua e nenhuma estrela se curvando diante dele, senão o seu pai, sua mãe e seus irmãos, que simbolizava, os irmãos simbolizavam as estrelas, o pai era o sol, que era a luz maior, e a mãe a lua, que era uma luz mais fosca, menor. Entende? Deu para entender? Então, quando ele, né, teve lá o sonho da vaca gorda engolindo a magra, aquela, né, uma vaca magra engolindo a gorda, assim, mais ou menos assim. Então ele interpretou, para quem não tinha entendimento, porque ele falava por parábola, então ele interpretou dizendo: olha, é 7 anos né, de fome, 7 anos de escassez, 7 anos de abundância. Então os judeus falavam por parábola, então eles tinham essa. E João era um judeu e que estava escrevendo para a época, correto? João estava escrevendo o que havia de acontecer, de acontecer para as igrejas que estavam, vamos aqui para o Apocalipse primeiro, para a gente, né, a gente termos a confirmação. Apocalipse primeiro, né, versículo de número 4, que diz assim, ó: João, as 7 estrelas, as 7 igrejas que estão aonde? Na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, em Portugal, não, está na Argentina, as igrejas que estavam no Brasil, não foi assim que está escrito? As igrejas que estão na Ásia, a igreja que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que era e que há de vir. E que Jesus não tinha vindo ainda. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra.
aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Observe, instrua e tire conclusões. Pois segundo a Bíblia, né, ela vai mostrar aqui que há versículos tendenciosos, né, são versículos tendenciosos, em que foram escritos de má interpretação, não é isso? E as revelações de Deus está chegando, ela está se manifestando, está criando dentro de mim, de você, de nós, a coragem para repreender, né, as expressões malignas, mal instruídos, né, os professores que vieram, né, meio uma turbulência, né, expressando de forma, né, ignorada, de forma, né, sem observação, né, sem a purificação da sua revelação. E a revelação, né, depois que chega, passa-nos a livrar, né, das condenações, ou seja, conhecendo nós a verdade, passamos a ter agora a sua liberdade que Deus nos proporcionou. Quando ele diz que, no versículo de número 5, que diz assim, no versículo primeiro 5 diz assim, observe, né, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Ele é fiel testemunha que verdadeiramente aconteceu, né? Que aconteceu por intermédio dele, né? Ele é a fiel testemunha. Ninguém pode contar senão ele o próprio. Ninguém pode dizer que o pecado foi libertado, você foi salvo, né? Senão o próprio. E ele expressa, né? Aí aqui é que está. Se eu não crer nesse testemunho, se eu não crer nesse testemunho, sim, aí eu sou incrédulo, eu sou verdadeiramente, né, condenado. Porque a Bíblia diz que tem todo aquele que nele crê não será condenado. Todo aquele que nele crê. Se eu não creio que Jesus fez isso aqui, aí sim eu sou condenado. Amém, irmãos? Observe. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, né? Que na época morria, ficava lá, né, retido, a alma continuava sofrendo, até que viesse o seu julgamento, como veio o julgamento de Deus, para libertar, né, da condenação, ou seja, né, para libertar, para dar liberdade, né, para tirar do cativeiro, né? Observe que Paulo, no 1 Coríntios 15, no versículo de 1, ele diz, onde está a morte? Porque ele já sabia, Paulo já tinha a verdade, Paulo já tinha sido liberto, né? Paulo já criava no que foi feito por intermédio do Filho de Deus, do Filho, né? O homem que era Jesus de Nazaré, né? Então Paulo agora olha para a morte e diz, onde é que está? Cadê a morte? Cadê? Cadê o inferno? Né? A sua vitória? Cadê a morte, o seu sofrimento, o seu aguilhão? Cadê? Onde é que está? Por que Paulo estava afrontando a morte? Porque ele já sabia que não tinha mais como ser, né, sofrer danos, pena da morte ali, ser, né, crucificado ali, ser, né, penalizado, né? E o inferno já não prendia mais. O inferno já não tinha mais a força, já não tinha mais, né, a sua autonomia. Então ele disse, onde está agora? Cadê o inferno? Né, o seu poder? Cadê a sua vitória? Cadê? Como é que você vai prender mais alguém? Né? Porque ele já sabia que o libertador já tinha vindo, pagado o seu preço e dado a nós o direito de termos a liberdade, de sermos chamados filhos de Deus. Né? Aqui você vai observar com atenção, para não tropeçar e não cair nas suas próprias pernas, quando ele diz, ó, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe, o filho não é rei, né? Então ele era o príncipe, porque ele era filho, ele era príncipe, né? Príncipe dos reis. Quem é rei? Senhor, o Criador, Jesus, né? Deus. Deus é o rei dos reis, Senhor dos senhores.
Então ele era filho de Deus, ele era príncipe, né? Príncipe dos reis da terra, né? Aquele que nos amou, né? E em seu sangue nos... Observe que quando Jesus ia ser crucificado, o povo começou a gritar, o povo começou a clamar que o sangue dele caia sobre nós, porque se não caísse sobre o povo não tinha a liberdade, o povo não era lavado, o povo não era remido. Então o sangue de Deus, o sangue está aqui, né? Que o sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos lavou dos nossos pecados. Eu creio, né? Por isso eu tenho autonomia, o direito de ser chamado filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E o sangue dele me remiu, me lavou, me purificou de todos os meus pecados. Hoje eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você que crê, não é simplesmente só, mas eu tenho que crer. Eu tenho que crer para que eu possa ter autoridade e autonomia para dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós andamos hoje depois da cruz e viemos pelo Espírito de Deus depois de ter concluído todo esse processo, de ter realizado todo esse processo e dizer com a sua própria voz: está consumado, está verdadeiramente realizado. Eu, né, o Senhor, né, fiz e faço todas as coisas, né? Então ele é a fiel testemunha, só ele pode contar que tudo que foi feito, tudo que ele fez e tudo que ele fará verdadeiramente é verdadeiro, né? Tudo que Jesus fez, tudo que ele realizou, ele é a fiel testemunha para afirmar, dizer sim, foi feito. E quem é que pode dizer o contrário? Quem pode dizer que não foi feito, que não se realizou, que eu não cumpri, né? Quem é esse, né, que pode dizer? Então, vamos, né, concluir. Todo dia assim. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito, ou seja, o primeiro entre todos, ele é o primeiro, né? É o primogênito dentre os mortos, né? A morte, né? A morte passou a ter força a partir do momento em que Jesus morreu. Ele morreu, ali a morte tinha força. Então a morte passou a todos. A morte passou a todos. Quando ele ressuscitou, então ele ressuscitou também a todos. Quando ele morreu, ele foi o primeiro, a morte começou por ele, entende? Tá aqui, o primogênito entre os mortos, o primogênito dentre os mortos. Então ele foi o primeiro a morrer, né? O primeiro a morrer. Quando ele morreu, todos morreram, né? Se você tem a Bíblia e quiser acompanhar, né? Tá aqui no livro de Romanos, né? Romanos, se não me falha a memória, 3:6, né? Romanos 3, não me falha a memória, 6, né? Se não me falha a memória, é isso aí. É 6, Romanos 6. Aqui, ó, Romanos 6:3, assim, ó. De sorte que fomos sepultados, versículo número 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo fui ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim andamos também em novidade de vida.
No 3 assim, ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Quando ele morreu, todo mundo teve... A ressurreição recebeu o nome, ninguém tinha nome, né? Não podia garantir nada. Então, quando ele morreu, ele levou consigo o cativeiro, né? No versículo 9, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Né? Então morria, ficava, né, presos, né, até que acontecesse, né, né, a crucificação de Jesus de Nazaré para ele morrer e trazer para nós, né? Está aqui no livro de Apocalipse, primeiro 5, trazer a liberdade, darmos a vida, né? Para que a gente entenda um pouco mais, vamos voltar aqui no Apocalipse 11, versículo de número 1. Que aquilo ali não era um feito universal, foi um feito local. O João Batista estava escrevendo para as igrejas da Ásia. Ele estava escrevendo para as igrejas da Ásia. Aqui, versículo 11, primeiro, assim, ó. E foi-me dado uma cana, semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Naquela época havia um altar em Jerusalém. Hoje não tem mais altar. Onde é que tem um altar de Cristo? Seria nas igrejas, não? Então em cada igreja teria um altar, né? Então eles adoravam, né, no altar em Jerusalém, que estava de pé ainda. Jesus não tinha vindo ainda, o altar não tinha caído, era o templo de Jerusalém, né, que foi derribado, que não ficou pedra sobre pedra, né? Então foi derribado, né? É um templo em que eles adoravam, os judeus adoravam, né? Observe, né? Tire conclusões, vocês que vão estar, né, também participando, né? Aqui o que é que diz Lucas 21? Lucas 21, versículo de número 20, né? A 21, versículo número 20, que diz assim, ó. Ó aqui, a parábola aqui, ó. Lucas 21, versículo de número 20, que aqui diz assim, ó. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua assolação. 21. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, porque se esse seria um evento universal, como é que ia poder fugir para os montes? Se era universal, se era um evento mundial, como é que ia se salvar? Se era para o mundo inteiro, como a Bíblia diz, como dizem nas igrejas. Como dizem nas igrejas, que era no mundo, nós estamos no mundo, agora vai vir um julgamento universal. Observe aqui, como é que vai fugir para o monte? Como que ia fugir? Ia se esconder de quem? Se ninguém pode se esconder de Deus. Escute, vamos acabar de ler, vamos ler, né? Versículo aqui. Certeado de exército, sabeis que então que é chegada a sua assolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saia. Os que nos campos não entrem, né? Os que nos campos não entrem nela. Observe 22. Porque dias de vingança são estes para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Revelação, irmão? Dá para entender aí? Dá para abrir a sua mente? 23. Mas ai das que estiverem grávidas, das que amamentam, daqueles dias, porque haverá grande
aperto na terra e ira sobre este povo. Hein? Hein, irmãos? Aqui agora, escute, olha, escute. Se seria um evento mundial, escute, irmão. Então tinha que ser um fato em que o Jesus trancaria o fôlego de vida de todos. Não teria ninguém que vinha matar. Como é que... E quem ficaria vivo se vinha? Olha, escute aqui, ó. O versículo está delicioso. Escute, irmão, para a revelação. Escute. Pra gente já estar encerrando. Versículo número 24 diz assim, ó. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentis, até que os tempos dos gentis se completem. Amém, irmãos? Amém? Está aí a revelação. Os versículos tendenciosos e o Apocalipse, que já aconteceu, né? Porque João estava escrevendo as 7 igrejas da Ásia. Não é a igreja na Alemanha, na Argentina, no Brasil, no Canadá, em Portugal, né? No Chile, na Colômbia, né? Na França, no Japão, na Índia, né? Na China, em outro local nenhum, senão as igrejas da Ásia. Você, né? Você leitor, você pregador, você ministro, você professor, você pastor, né? Observe e analise as escrituras sagradas para deixar de estar trazendo, né, as calamidades ao povo na terra. Pregue as verdades para que a liberdade de Deus chegue e que nós possamos sentir verdadeiramente a liberdade com que Ele nos libertou. Está aqui a verdade, né? A revelação está na sua mão. Apocalipse 1, versículo de número 5. Vou ler para encerrarmos. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém, irmãos? Amém? Já fechei aqui a Bíblia. Já finalizei, né? Para que você, pregadores, ouvintes, né, mostre essas verdades quando você estiver, né, sendo uma plateia, né, para os púlpitos nas igrejas, né? Leve essas verdades, segure essas verdades, anuncie as verdades de Deus, porque só a verdade nos liberta de todo laço do mal. Amém? Um forte abraço a todos. Que o Senhor Jesus possa estar dando entendimento e que essas revelações possam estar entrando no seu lar, na sua casa, para fazer morada. E que